E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Isis, professora de Ciências da Natureza, gatíssima, linda, maravilhosa. Oi para vocês. Opa, que vocês não clicaram errado não. Esse vídeo é da galera das ciências humanas. Eu sou a professora Thaís e essa semana nós iremos estudar a circulação geral da atmosfera. Mas para isso, a gente precisa de uma parceria maravilhosa com a física. Alguns vão amar, outros vão odiar, mas a verdade é que para entender a realidade, a gente precisa de todas as ciências juntinhas. Pode soltar o meme da Nazaré, porque o conteúdo é levemente tenso. Mas daqui a pouquinho eu volto. Vou deixar a Isis falar porque ela sabe mais do que eu nesse assunto. Estou aqui para trabalhar junto com a professora Thais. Ela vai começar a trabalhar com vocês o conceito de correntes de convecção. E para isso, a gente pode andar uns dois passinhos, voltar umas duas casas, para entender um pouquinho o que seria a convecção térmica. A convecção térmica é uma das formas de transferência de calor que existe na natureza e está absolutamente presente no nosso cotidiano. Vocês já devem ter ouvido falar, eu sou de cidade de praia, gente, eu posso garantir que é verdade, que em cidade de praia a gente tem aquela brisa, né? A gente tem aquele vento mais intenso, mais forte, que é uma delícia, é maravilhoso, né? Outras coisas que a gente nota. Nas geladeiras, o congelador, ele costuma ser em cima. Claro que eu não sou chique que nem vocês, que deve ter uma geladeira inverter, mas aí é uma outra questão. Normalmente, nas geladeiras comuns de pessoas normais, o freezer fica em cima, né? Assim como o ar-condicionado. Se a gente observar, o ar-condicionado ele é posto na parte de cima. Se o ar-condicionado na casa de vocês está embaixo, conversem com o papai e com a mamãe, porque isso está errado, tá bom? E outra coisa que a gente vê também é o fenômeno da inversão térmica. Não sei se vocês já ouviram falar, é um problema que a gente tem e está muito presente no inverno, nas cidades grandes como São Paulo, uma cidade do tamanho de São Paulo, por exemplo, a gente tem essa questão que interfere na nossa qualidade de vida e tem tudo a ver com a questão da convecção térmica. Fora outros exemplos de por que, que a gente tem que esperar 30 minutos para abrir o forno, senão o bolo desmancha. Tem várias coisas que a gente observa no nosso dia a dia. Mas aí, professora, tudo bem. Convecção térmica é a transferência de calor, muito presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Mas o que é calor? Vamos definir algumas coisas antes de começar a dar exemplos, né? Calor é energia em trânsito devido a uma diferença de temperatura. Para que haja calor, não é que calor é uma coisa quente ou uma coisa fria, é diferença de temperatura gerando transferência de energia. Então, para que haja calor, tem que haver diferença de temperatura. E o que é temperatura? Temperatura é o grau de agitação das moléculas. Moléculas são as coisas que formam as substâncias, que formam tudo, né? E elas podem estar mais fracamente ligadas ou menos fracamente ligadas. A temperatura é exatamente isso. O quanto que elas estão agitadas, o quanto que elas estão dispersas e o quanto que elas estão mais quietinhas no lugar delas, né? Então a gente tem uma maior temperatura, um maior grau de agitação das moléculas e uma menor temperatura, um menor grau de agitação das moléculas. E o que tudo isso tem a ver? Tudo tem a ver, gente. Mas vamos lá, vamos seguir o nosso caminho. Já estou falando demais. Tem uma outra propriedade aqui que a gente tem que mencionar, que é a densidade. Densidade, vocês já devem ter visto em ciências da natureza, que eu sei, vocês já devem saber o que é a relação entre a massa e o volume. Vamos pegar duas coisas que têm exatamente a mesma massa, tá? Vamos pegar, vamos dizer, 1 quilo de água, que seria 1 litro, e 1 quilo de algum tipo de metal, sei lá, ferro. Né? A gente sabe que se a gente colocar um com o outro, a gente vai ter duas coisas diferentes, por mais que sejam duas coisas de 1 quilo. Né? Elas vão ter densidades diferentes. Porque as moléculas em líquidos, elas costumam estar mais soltas, mais dispersas do que em sólidos, assim como acontece com os gases. Nos gases, as moléculas estão mais soltas, se movem de forma mais livre, né? Por isso que quando a gente aquece um líquido, ele tende a mudar até de estado e virar um gás, porque as moléculas começam a se dispersar de uma forma que a substância muda até de estado, né? Então, o que tem a ver com temperatura? Densidade e temperatura estão intimamente relacionadas, né? Porque uma coisa que tem moléculas mais dispersas, como um gás, tem uma densidade menor, né? E coisas que
que têm moléculas menos dispersas, como em um líquido, têm uma densidade maior. E se eu estou falando de moléculas dispersas e dispersão, a agitação das moléculas tem a ver com temperatura, então tudo está relacionado, né? Vamos definir então. Uma coisa mais quente vai ter uma densidade menor. Uma coisa mais fria vai ter uma densidade maior. E isso é o que causa a convecção térmica, essa transferência de energia de regiões de maior temperatura para regiões de menor temperatura. Porque o calor ele sempre vai fluir nesse sentido, do que está mais quente para a região de menor temperatura, sempre da maior para menor temperatura. Esse é o sentido único de onde o calor vai seguir, né? Que o calor vai fluir. Então vamos voltar para os nossos exemplos aqui, depois de tudo que eu falei, porque vocês sabem que eu gosto de falar. O freezer, né? O congelador está em cima. Por que o congelador está em cima? Porque o que está no congelador é mais frio, que é exatamente onde está o sistema de refrigeração da geladeira. E aí, por conta do ar frio ser mais denso, ele tende a descer. Tudo que é mais denso desce, tudo que é menos denso tende a subir. E aí eles aproveitam esse fato e não precisa ficar resfriando a parte de baixo. Eu vou aproveitar o ar frio do meu congelador e ele vai tender a descer e resfriar todo o restante da geladeira. E é por isso que a gente costuma colocar, na verdade não é que a gente costuma, né? É a orientação, que a gente coloque coisas mais frescas, mais sensíveis, como carnes, laticínios, que são coisas que exigem uma temperatura mais baixa para se conservar na parte de cima. E embaixo, nas gavetas de baixo, a gente costuma colocar as coisas que têm mais sensibilidade para temperaturas baixas, que são as verduras, né? Alface, uma rúcula, coisinhas assim, a gente costuma colocar embaixo, porque são coisas que não suportam baixas temperaturas. É por isso, tá? E o ar-condicionado, mesma coisa. O ar-condicionado fica em cima, porque em cima é onde fica o ar mais quente, porque ele tende a subir. Então, o ar-condicionado vai aproveitar essa posição para resfriar esse ar quente, que vai descer por ficar mais denso após ficar mais frio, e vai trocar de lugar com o ar que estava embaixo e ficou mais quente do que o de cima, né? Então, o que estava mais quente vai subir e assim vai se formar essa corrente e essa troca, essa transferência, né, de energia, fazendo o quarto resfriar. Então, gente, era o que eu queria falar para vocês. Qualquer dúvida vocês podem me procurar. A professora Thais vai dar continuidade agora explicando um pouquinho mais o que tem a ver, né, com a área dela, com a questão da estrutura do nosso planeta. E é isso aí. Muito obrigada pelo convite. Espero que vocês tenham entendido. Beijo, beijo, beijo. Muitíssimo obrigada, Isis. Arrasou nas explicações. Eu falo para vocês, a geografia é uma ciência interdisciplinar e às vezes a gente vai parar longe. A parte boa é que isso que a Isis explicou para a gente é 50% do que vamos usar para entender os fenômenos da geografia física. Sabe esse vídeo que está passando atrás? São as correntes marítimas. E sabe como nós as explicamos? Bem, correntes de convecção, é claro. E como as placas tectônicas se movimentam? Correntes de convecção. E circulação geral da atmosfera? Eu chutaria correntes de convecção. Mas isso a gente vai aprofundar num próximo vídeo, porque eu sei que esse aqui já tá longo e vocês já dispersaram. Então daqui a pouquinho a gente se vê. E fica aí com esse spoiler. A gente vai falar de correntes de convecção.